Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Criação de Filhos e hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu já tenho falado nos outros vídeos. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, tem um linkzinho aqui, dá uma passadinha lá e assiste para você entender melhor esse assunto sobre inteligência emocional e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para sua vida. Os 5 passos fundamentais da preparação emocional. Quero deixar também um versículo para vocês já no início, assim, porque eu acho que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está falando. Está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse versículo é muito conhecido, mas eu acho que as pessoas só se apegaram ele na parte de você ensinar a criança desde pequena a ir à igreja e quando crescer ela não vai se desviar da igreja, né, desse caminho. Mas na verdade, gente, esse versículo é muito mais amplo. Se você ensinar o seu filho desde pequena a ser emocionalmente saudável, quando ele crescer, dificilmente ele vai ter problemas emocionais. Se você ensiná-lo o caráter desde novinho, que ele não pode pegar o que não é dele, que ele não pode mentir, que ele tem que honrar os mais velhos, que ele tem que aprender a ser uma pessoa grata. Quando ele for mais velho, ele vai continuar com isso, porque ele aprendeu desde pequenininho, por toda a sua vida. Então, ensinar a criança o caminho é muito grande, é muito amplo. Então, se você imprimir um bom caráter nele desde pequenininho, quando ele crescer, ele vai se tornar um grande homem e uma grande mulher. Então, assim, é um versículo que, se você parar para pensar, ele é muito abrangente e eu acredito profundamente nisso, porque você vê que quando crianças que foram maltratadas na infância, abandonadas, não é, pelos pais, não tiveram uma boa educação, você vê o resultado quando ele é adulto, né? E ao contrário, quando a pessoa cresce num lar saudável, não que ela não vai ter problema, porque cada um faz as suas escolhas, mas é muito diferente a forma como ela vai ver o mundo quando ela for adulta. Então vamos lá. Passo número 1, percebendo as emoções da criança. Antes de você tentar cuidar da emoção do seu filho, você precisa se conhecer, tá? Você precisa saber quem você é, o que você sente, se você tá bem emocionalmente. Você já ouviu aquele ditado assim que fala, o pano sujo falando do mal lavado? É mais ou menos isso, né? Você pode ser aquela mãe, aquele pai, de repente, que grita, que xinga seu filho. Aí você fala pra ele, você não pode falar palavrão. E você mesmo fala palavrão o dia todo. Como que ele não vai falar palavrão? É claro que ele vai falar. Então, às vezes, a gente quer que nossos filhos sejam sempre felizes, uma criança super educada, uma criança maravilhosa. Você fala assim, você não pode fazer isso que eu faço. Como não? Se você é o exemplo para ele. Então, você também precisa se cuidar. Você precisa saber quem você é, o que você está sentindo, para você ser um bom exemplo para o seu filho. Se você acha que você está passando um momento difícil, né? Às vezes está muito nervosa. Olha, gente, brigar é normal, tá? Brigou com a criança, chamou atenção, falou alto. Aqui em casa é assim também, né? Às vezes a gente fala mais alto, porque a gente tá naquele dia nervoso, mas isso não significa que você é uma pessoa agressiva com palavras ou com atitudes. Mas se você acha que você tem uma atitude agressiva com o seu filho, você precisa procurar ajuda. Tem muitas pessoas que têm ainda esse preconceito de procurar um psicólogo ou procurar um aconselhamento pastoral, né, com alguém que tenha mais experiência de vida do que você, a pessoa se sente envergonhada. Não fica com vergonha, procura ajuda antes que você tenha uma atitude que depois você venha se arrepender. Isso não serve só para a criação dos filhos, né? Serve também no casamento, no trabalho. Você precisa ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, porque o seu filho se espelha em você. Então não adianta você falar para ele, olha, você não pode fazer isso que eu faço, você tem que ser muito melhor do que eu. Não adianta. Quantas pessoas que quando chegam, né, a uma idade adulta repetem os erros dos pais? Por quê? Porque eles não viram aquele exemplo. Eles só ouviram às vezes de boca, olha, você não pode fazer isso, mas viram os pais cometendo os mesmos erros. Então, é claro que ele vai repetir aquele erro, porque esse foi o padrão que foi colocado sobre ele, não é? Eu aqui em casa tenho muito cuidado na forma como a gente
trata o dia a dia, como eu e o Thiago a gente se comporta na frente das crianças, porque tudo isso, gente, vai imprimindo neles uma identidade, né? Uma forma como eles veem o mundo. Ah, meu pai faz isso, minha mãe faz isso, então eu também posso fazer, eu também posso maltratar alguém na rua, eu também posso gritar com meu irmão, meu pai e minha mãe só vivem gritando dentro de casa. Então você precisa ser um exemplo para o seu filho, você precisa ser um espelho positivo na vida da sua família, né? Porque a criança, ela não tem condições de fazer isso sozinha. Quando você tiver um sentimento, né, uma emoção negativa, se você estiver passando por alguma dificuldade, é muito importante você falar isso com as crianças. Sabe, tipo assim, agora a mamãe tá triste, aconteceu alguma coisa, porque tem pais também que aí fazem o oposto, né? Escondem tudo dos filhos, na frente deles. Ai, oi, tudo bem, criança? Tá sempre sorrindo, tá sempre tudo perfeito, mas isso também não educa muito as crianças, porque eles podem achar que vivem no mundo da fantasia. E aí quando crescem, tem uma desilusão, tem um problema, não é aceito na faculdade, é mandado embora do emprego, a pessoa entra em depressão, porque ela nunca teve um momento ruim na vida. E o momento ruim a gente sabe que faz parte de todas as famílias, né? Às vezes, por exemplo, uma situação financeira fica apertada. Você não pode não falar isso para o seu filho. Claro que da forma como eles vão entender, na linguagem deles, de acordo com a idade, mas é importante você falar para eles, olha, agora a gente está passando um momento mais difícil, a gente tem que economizar aqui, economizar ali, não é? Olha, aconteceu alguma coisa no trabalho, a mamãe tá triste esses dias. Por quê? Porque eles vão ver também a sua recuperação. Para quando eles passarem esse momento difícil na vida, eles vão saber, isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu com meu pai, aí eu sei lidar com isso, sabe? Porque parece que você vive no mundo da fantasia, tá tudo sempre lindo, tudo sempre perfeito, e a realidade não é assim. Então você falar das suas emoções negativas para os seus filhos, isso é muito importante. É claro que você não vai ficar despejando coisas que eles não vão entender. Eu briguei com seu pai ontem e foi isso e aquilo que aconteceu. Não é necessário, né? Você às vezes não precisa entrar em detalhes daquilo que você está sentindo, mas é importante você falar. Gente, se você tá passando também um período, tá? Não é porque, hoje eu briguei com a minha melhor amiga e a gente hoje não tá se falando. Não é isso. É se você tá passando um momento que é difícil e é marcante na sua vida, tá? E outra coisa, quando eles veem você irritada, por alguma coisa, você chateada, é importante você falar para eles não acharem que eles que são culpados de alguma coisa. Então minha mãe tá assim, porque será que eu me comportei mal? Por causa daquela nota da escola que chegou. Então eles também se sentem culpados porque emocionalmente eles são fragilizados. E outra coisa que eu acho também muito importante, gente, é que se ao longo dessa caminhada aqui, com certeza você cometeu algum erro, eu já cometi vários erros como mãe. Gente, nunca é tarde pra a gente voltar atrás e pedir perdão, porque as pessoas que são emocionalmente saudáveis, elas não têm problema em pedir perdão. Os erros fazem parte da vida, tá? Mas você pode ir lá, olha filha, sabe, naquele dia a mãe falou alguma coisa pra você, ou foi, né, agressivo com a criança, com alguma correção. Olha, eu quero te pedir perdão pelo que aconteceu, mesmo que já tenha passado muito tempo. Não é só se aconteceu ontem, né, ou hoje. Não, às vezes já aconteceu muito tempo atrás e aquilo ainda tá marcando, sabe, tá martelando na sua cabeça, aí isso ainda faz parte do dia a dia daquela criança, aquela atitude. Vai lá, pede perdão. Isso vai ser tão bom pra eles, porque eles vão ter isso como uma referência, um exemplo na vida deles. Meu pai me pediu perdão, minha mãe me pediu perdão. Então ele não vai ter problema em pedir perdão para outras pessoas. Lembre-se, você sempre vai ser o espelho para ele. Tudo que você fizer de positivo ou de negativo vai marcar a vida do seu filho. Então, quando você também se percebe, se conhece, vê suas limitações, como você está emocionalmente, aí você já está mais preparado para ajudar seus filhos, né? Porque, como eu falei, a criança ela não tem noção nenhuma das emoções. Uma coisa que você pode perceber é que muitas das vezes as crianças elas expressam o que estão sentindo nas brincadeiras. Você já reparou que às vezes a criança tá fazendo um desenho e ali pelo desenho ela tá falando o que ela tá sentindo, sabe? Tá brincando de boneca, você pode ver se ela tem uma reação agressiva, né? Quando ela é a mamãe e o filhinho, tá brincando lá de Barbie, né? Barbie, nem acho que brinca ainda de Barbie, brinca, né? Claro. Como que ela tá reagindo quando seu filho tá lá brincando de super-herói? O que ele é? Ele é um malvado que quer, sabe, machucar as outras pessoas? Ou ele é o herói daquelas vítimas, dos indefesos? Então, a brincadeira, a criança expressa muito o que ela tá falando. Inclusive, os psicólogos usam muito dessa técnica quando eles querem saber como que a criança tá sentindo, né? O que ela tá passando. Colocam a criança para desenhar, né?
conta uma história, porque ela consegue, através da fantasia, falar o que ela tá sentindo. Você já viu quando uma criança tá no recreio da escola? Na sala de aula ela é super tranquila. Vai pro recreio brincar, começa a bater em todo mundo, vai pro jogo, sabe? Ela não consegue se controlar. Isso é o que? Ela fica reprimindo aquela emoção e uma hora ela tem que extravasar, então ela acaba fazendo de uma forma violenta. Por isso que a escola, ela é um aliado fundamental na educação dos nossos filhos, né? Eles não têm obrigação de educar, mas eles são um grande parceiro, porque eles percebem e eles veem coisas que às vezes a gente não consegue ver. Porque em casa, às vezes, eles não conseguem extravasar aquilo, mas na escola, na hora do recreio, né, convivendo com outras crianças, eles conseguem pôr pra fora o que estão sentindo. Então você percebe a sua emoção e depois você tenta ajudar o seu filho e descobrir a forma como ele tá querendo expor a sua emoção. O passo número 2, gente, olha, reconhecendo a emoção como oportunidade de intimidade e orientação. As experiências negativas que seu filho tiver, como eu já falei num outro vídeo, não adianta você querer chamar a atenção de uma criança na hora que ela tá com raiva, na hora que ela tá brigando, que ela tá nervosa. Ela não vai entender nada, você vai se estressar, você vai brigar com ela. Então, sempre espera aquele momento acalmar para você poder chamar a atenção, educar, corrigir o seu filho. Mas as partes negativas, né? Então, aquele momento difícil que ela teve, isso não precisa ser só assim, brigou com alguém na escola. Não, você vai ver aquele sentimento negativo como a oportunidade que você tem, às vezes, de ajudar o seu filho a tratar algum problema. Por exemplo, o José, ele morre de medo de tomar vacina, gente. Acho que como a maioria das crianças, né? Mas ele fica muito nervoso. Se eu falar assim pra ele, José, amanhã nós vamos no médico. Gente, pode ser qualquer médico do que seja. Ele já, é pra tomar vacina? Não, José, é só rotina. Nós vamos no otorrino, sei lá, qualquer médico. Ele sempre acha que vai tomar vacina. Ele não consegue dormir, ele fica nervoso. Então, quando chegava a época de tomar vacina, o que eu fazia? Não falava nada, colocava ele no carro. Quando ele chegava, que ele já sabia o lugar de tomar vacina, era aquele escândalo, gente, aquela gritaria. Ele ficava desesperado, ele ficava triste, aborrecido o dia todo, porque ele tinha muito medo. Então a gente resolveu mudar a estratégia. Então, quando é para tomar vacina, ou quando é para ir no dentista também que ele não gosta, a gente já fala com antecedência. Um dia antes, vai preparando a criança para aquele momento. Por quê? Porque uma hora ela vai se tornar madura e ela vai parar de ter aquele medo, porque ela vai ver que vai acontecer, isso faz parte da minha vida, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que tomar vacina. E melhorou bastante quando a gente começou a avisar ele com antecedência, mas de uma forma assim, filho, eu sei que é chato, é ruim, mas a gente vai ter que tomar vacina. Por que vai tomar vacina? Aí a gente lê, mãe, você vai tomar vacina da hepatite. Então explicar para ele o que é, porque é importante tomar. Então ele já vai sabendo para onde vai, o que vai acontecer e ficou mais fácil e mais leve. Então, um momento difícil, um momento que era para ser mais muito negativo na vida dele, muito marcante, a gente conseguiu melhorar isso porque a gente começou a explicar para ele com antecedência. Então, às vezes você vai ter oportunidade na sua vida de uma situação negativa ajudar o seu filho de alguma forma. Fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo os dias, né, e os horários dos vídeos. Deixa seu comentário aqui, é muito importante para mim saber se você está gostando, se você tem alguma dica de livro, de assunto. Deixa a sua curtida também, que é importante também para a gente saber se o pessoal tá gostando, tá entendendo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima!